Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos ao segundo vídeo sobre histologia do sistema nervoso. No último vídeo nós falamos sobre a histologia básica das glândulas hipotálamo, hipófise e glândula pineal, que são glândulas que estão localizadas no interior da nossa cabeça, numa região e muitas delas associadas ao próprio tecido nervoso, como é o caso do hipotálamo e a glândula pineal, e parte da glândula hipófise que a gente chama de neurohipófise. Agora nós vamos abaixo, né, sair dessa região cefálica e vamos dar continuidade explorando as outras partes do nosso corpo, onde a gente tem a organização do tecido glandular endócrino. Bem, a adrenal é a glândula que é a glândula especial desse vídeo. Bem, é uma glândula que tem uma função muito importante, ela é produtora de vários hormônios, ela tem uma relação anatômica com os nossos rins, embora fisiologicamente não tenha uma relação. Então, ela está associada aos rins graças à presença de uma cápsula, né? Uma fáscia que recobre esses dois órgãos ao mesmo tempo, formada por tecido conjuntivo do tipo frouxo. Cada uma das adrenais, ela tem um tamanho que varia com a idade, né? E com as condições fisiológicas de um indivíduo também. E nos adultos elas têm essa forma bem característica, que parece um capuzinho mesmo, né? E pesam em torno de aproximadamente 10 gramas. As glândulas adrenais ou suprarrenais, ao serem seccionadas, observa-se então a presença de uma segunda cápsula, que é uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Então, além dessa cápsula, temos mais uma que associa ela com os rins, né? Essa cápsula, que é a cápsula visceral, digamos assim, é formada de tecido conjuntivo denso e envia de tempo em tempo septos para o interior dessa adrenal. Outra questão que a gente observa é que nós temos duas regiões bem definidas na adrenal. Uma região que é conhecida como cortical, que fica logo abaixo da cápsula, e uma região mais central, que é chamada de medula. Tá? O estroma, que é a porção que realiza basicamente a sustentação desse órgão, é constituído por tecido conjuntivo e riquíssimo, de novo, em fibras reticulares. Lembram, as fibras reticulares são fibras produzidas por células de tecido conjuntivo, em geral, e tem a função normalmente de organizar espaços, tá? Então, aqui essas fibras, elas estão associadas à própria organização cordonal da glândula. Então, a adrenal é também uma glândula cordonal. Na região de córtex e medula, embora anatomicamente associadas, elas são embriologicamente distintas, tá? O córtex, ele tem, em geral, origem mesodérmica e a região medular tem origem neuroectodérmica. Toda a região de medula é derivada de células de crista neural, que são células que são produzidas durante a terceira semana, indo, né, entre final de terceira e início do quarta, quando você tem o fechamento do tubo neural e algumas células se desvencilham formando essas, que têm uma capacidade migratória incrível e que acabam chegando a esse ponto específico, dando origem então à chamada medula da adrenal, tá? Bem, qual que é a questão? As células da camada cortical, elas são sempre organizadas em cordões, mas esses cordões, eles apresentam, digamos, aspecto morfológico distinto, normalmente associado à organização dos capilares sanguíneos entre eles, tá? E embora o seu aspecto seja comum em relação à parte cordonal, né? Essa organização associada aos capilares tem muito a ver e acaba fazendo com que haja uma caracterização em 3 regiões da região cortical. A região que a gente chama de glomerulosa, a região fasciculata e a região reticulares ou reticulata. Tá? Essas subdivisões não são observadas na região de medula.
A região, e aqui eu mostro essa questão que eu explico em relação aos capilares. Notem que nessa primeira porção da cortical, né, que é a parte mais interna da região cortical, você tem os vasos bastante formando uma rede intrincada, então as células precisam se relacionar com eles e acabam formando essa região que a gente chama de reticulada ou reticulares, né? Posteriormente, você tem uma linearização desses vasos, e aí os cordões, né, as células aqui ficam formando normalmente, são perpendiculares a esses vasos, então formam feixes mais retilíneos, dando origem à camada que é chamada de fasciculada, e em seguida, mais próxima à região de cápsula, novamente você tem uma reorganização dos vasos sanguíneos e uma reorganização das células envolvidas a elas. Aqui, os histologistas acreditaram que é muito parecida com formação de estruturas glomerulosas, parecem piramidais, assim, tá? Então, por isso esse termo aí de glomerular, tá? Ou glomerulosa. Cada conjunto celular desses é responsável pela produção de tipos diferentes de hormônios. Então, aqui eu sei que se eu estou vendo célula da camada glomerulosa, eu sei que essas células são produtoras de corticoides, principalmente os chamados mineralocorticoides, tá? Como é o caso da aldosterona, tá? Que é um hormônio que controla a concentração de sódio no nosso corpo. Junto com o sódio, acaba havendo um controle também hídrico, certo? Está muito associado ao equilíbrio hidroeletrolítico no nosso corpo. Logo abaixo, as células da região fasciculada são produtoras também de corticoides, são vários, acredita-se mais de 50 tipos diferentes, mas os mais comentados são os glicocorticoides, como é o caso do cortisol, um hormônio que está muito associado à nossa capacidade de resposta às situações estressantes. Ele é um hormônio metabólico, ele está associado ao metabolismo de carboidratos, tá? E ele é essencial para a manutenção aí da nossa homeostasia. Nas células reticulares, nós temos a produção de andrógenos, tá? Nós temos produtores aí de hormônios esteroides, que tem essa função de controlar, auxiliar no controle, inclusive, de características sexuais. Já na região medular, as células são produtoras, são chamadas de, nós temos aí principalmente as células chamadas de cromafins, e elas são produtoras das catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. Tá? Vamos dar um pouquinho mais de ênfase a cada uma dessas regiões. A primeira, a região cortical. Então, notem aqui essa característica, né, de formar redes, né, que é da reticular. Aqui, a formação de regiões mais retilíneas, tá? Os vasos são mais retilíneos, né, na fasciculada, desculpa. E na região glomerular, nessa forma mais arredondada dos cordões, as células formam essas estruturas mais arredondadas ou mais piramidais, tá? Estão logo abaixo da cápsula, como eu disse, né? Então, aqui as células são colunares, organizadas em cordões que têm essas formas de arcos. Aqui as células em cordões ou células retas e regulares, organizando esses feixes, tá? Essas células aqui também são conhecidas como espongiócitos. E, por último, essas células com cordões mais irregulares que formam essa rede. Aqui é muito comum essas células, geralmente são menores do que as das duas outras camadas, e elas contêm menos gotas de lipídios. Aqui tem gota de lipídio? Tem, porque esses hormônios são hormônios esteroides, né? E aqui é comum de se observar na camada reticular algumas células com grânulos de lipofuscina. Os grânulos de lipofuscina são aqueles grânulos com coloração mais amarronzada, que a gente também falou deles quando a gente falou de tecido nervoso, que tem alguns neurônios, né, principalmente no núcleo de base, que apresentam produção de lipofuscina.
E também falamos lá nos hepatócitos de lipofuscina e nas células, nos cardiomiócitos, tá? Que são esses grânulos com coloração mais escura. São grânulos maiores e bastante numerosos, principalmente em células de adulto, tá? Bem, aqui um pouquinho mais de detalhes das glândulas, de cada uma delas, e os hormônios produzidos, né? Os espongiócitos que geralmente formam cordões duplos, assim, ó, tá? E aqui as da região de zona reticular. Tá? Na região de medula, ou a região de medula, né? Ela é composta por células também de tecido epitelial, lembram? Então, são células poliédricas. Aqui os cordões, o aglomerado são mais arredondados e também tem grande quantidade de fibras reticulares. As células aqui são conhecidas como cromafins, e além das células cromafins, que são de tecido, basicamente do tecido aqui cordonal, nós temos células ganglionares parasimpáticas, e também grande quantidade de vasos sanguíneos, tá? Então, aqui está mostrando as células que são chamadas de cromafim, que são as produtoras das catecolaminas, né? Epinefrina e norepinefrina. Não esquecendo que aqui, essas substâncias não são neurotransmissores, mas sim hormônios, então são liberados diretamente na circulação sanguínea. Tá? Todas as células da medula adrenal são inervadas por terminações colinérgicas de neurônios simpáticos pré-ganglionares. Tá? Inclusive, como falamos, né, essa medula tem essa origem em um gânglio simpático e, na verdade, ela acaba possuindo também esses neurônios pós-ganglionares simpáticos que são modificados em células. Tá? Então, quando o sistema nervoso autônomo simpático é estimulado, a gente vai visualizar um superestímulo aí de secreção, né? 80% de adrenalina e 20% de noradrenalina, e são liberados diretamente na corrente sanguínea para exercerem as suas funções, certo? Então, essa é a base histológica dessas glândulas, são duas, né? Que são as chamadas adrenais. Continuando, falaremos agora também sobre a tireoide. A tireoide é a única glândula que é uma glândula vesicular, tá? Ela não é uma glândula cordonal. Ela tem uma origem endodérmica, derivada de um brotamento do tubo digestivo, né, ou do intestino primitivo, como está sendo observado aqui, tá? E que posteriormente essa relação ela vai se extinguir, né? E nós vamos observar que a tireoide, ela tem esse aspecto bem em forma de uma borboleta, ela fica sobre uma cartilagem, que é a cartilagem laríngea aí, né? E ela é composta por milhares de folículos, são chamados folículos tiroidianos, que são pequenas esferas com tamanho que varia entre 0,2 a 0,9 milímetros. Bem, esses são os chamados folículos, né? Toda a nossa tireoide é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo frouxo, que também vai enviar septos para o interior dessa glândula, septos por onde adentram os vasos sanguíneos, que são tão importantes, né, que se localizem próximos às células produtoras dos hormônios. Então, o que a gente vai observar? Que quanto mais internamente, mais delgados, mais finos se tornam esses septos, até alcançar os folículos, que vão ser separados entre si por grande quantidade de fibras reticulares. Tá? Aqui nós observamos que no interior do folículo nós temos um espaço que é preenchido por um colóide. No interior desse colóide você tem a síntese, né, dos chamados hormônios tireoidianos. As células que recobrem esses folículos são células, em geral, de tecido, então, epitelial simples cuboide. Entretanto, a sua forma pode variar do pavimentoso ao colunar, dependendo da atividade dessa glândula.
ok? Já vamos falar um pouco sobre isso. Além dos folículos, né, das células foliculares, que são conhecidas como tirócitos, tá? Nós temos outros grupos de células que são chamadas de células parafoliculares ou célula C. As células C ou parafolicular são produtoras de um hormônio que é chamado de calcitonina. Geralmente se ouve falar muito do hormônio T3 e T4 na tireoide, né? Mas ela não produz só esses dois hormônios, produz também a calcitonina, que é produzida por esse grupo de células fora do folículo, né? Mais laterais, paralelas aos folículos, por isso são chamadas de parafoliculares, tá? Bem, o que a gente, aqui é o corte real histológico, né? Então, notem aqui os folículos, né? O coloide, ele em geral, ele histologicamente fica com esse aspecto homogêneo, né? E entre os folículos, nós temos alguns grupos de células, que seriam as células parafoliculares, além também de muitos vasos sanguíneos, né? Lembrando que e especificamente a forma das células que revestem o folículo está muito associado à atividade dessa glândula, tá? O que essas glândulas fazem? O que os folículos produzem, né? Aqui, os tirócitos, eles são responsáveis por captar das células dos vasos sanguíneos, do sangue especificamente, o iodo, tá? E de produzirem uma substância chamada de tireoglobulina. A tireoglobulina, junto com esse iodo que foi captado no sangue, que advém principalmente da alimentação, são repassados essa região interna do folículo, no coloide, e lá o iodo ele é adicionado à estrutura da tireoglobulina e dá origem, então, a uma série, né, de compostos, entre eles o chamado T4 ou tiroxina, que apresenta, né, uma estrutura do aminoácido que é a tirosina, associado a 4 íons de iodo, e a triiodotironina, que é o T3, que apresenta-se associada a 3 íons de iodo, tá? A triodotironina, ou T3, é o composto, é o hormônio ativo da tireoide, enquanto, entretanto, o T4, a tiroxina, é produzido em maior concentração. Isso vocês com certeza terão maiores detalhes na fisiologia do sistema endócrino, ok? Bem, então, esses hormônios, eles são produzidos a nível, aqui que está mostrando, né? A nível de folículo, tá? Eles são endocitados pelos tirócitos e se os tirócitos receberem um estímulo do hormônio TSH, eles vão ser liberados para a circulação sanguínea, tá? Caso não haja esse estímulo, os tirócitos se mantêm na região de folículo. Então, nos folículos, no interior dos folículos tiroidianos, existe estoque de hormônios para 2 ou 3 meses, tá, gente? Tão importante é a função desempenhada pelos hormônios tireoidianos, que têm efeitos em vários sistemas, uma vez que eles, de uma forma generalista, eles são controladores da velocidade do metabolismo de todos os órgãos aí. Tá? Então, a diminuição na produção desses hormônios, na verdade, a diminuição na liberação desses hormônios está envolvida a uma baixa no processo metabólico e geralmente está associada a uma doença chamada de hipotiroidismo. E nesse caso, né, quando você tem uma diminuição na liberação, geralmente você tem um hiperestímulo pelos hormônios hipotalâmicos e hipofisários da tireoide. E esse hiperestímulo, ele pode resultar na formação em pessoas com hipotiroidismo, no que a gente conhece como bócio. O bócio é aquele aumento de volume bastante significativo na região de tireoide.
Quando, ao contrário, a gente tem o hipertiroidismo, né? Você tem excesso de produção e liberação desses hormônios. Há um aumento no volume também, mas normalmente não é tão significativo quanto no caso do hipotiroidismo, também pode ter o bócio, tá? E aí você tem um aumento no processo metabólico. A ausência completa na secreção da tireoide reduz aí a taxa metabólica entre 30% e 40%, e a hipersecreção pode estar envolvida aí num aumento de taxa metabólica que vai até 100%. Tá? Então, anotem aqui para que vocês entendam a questão da atividade, tá? Então, nós temos aqui diferenças, né? Os folículos de uma tireoide normal, eles geralmente apresentam folículos de tamanhos muito próximos, faltou o termo agora, me desculpem, mas muito homogêneos os tamanhos, né? E quando você tem uma situação de hiper e de hipotiroidismo, os folículos eles acabam adquirindo tamanhos diferenciados. Nos casos em que a gente tem hipertiroidismo, geralmente, quando há um excesso na produção dos hormônios da tireoide, né, a tiroxina, a triodotironina, geralmente o epitélio se torna mais prismático. Acho que eu acabei falando ao contrário aqui, já mostro para vocês. Ele fica mais prismático e geralmente tem uma diminuição no coloide intravesicular devido até à maior secreção desse hormônio, tá? Então, nós temos situações como essas aqui, desculpa. Tá? Então, você tem pouquíssimo coloide interno, as células ficam mais prismáticas, mais colunares, e notem que elas têm um aspecto muito associado à atividade celular, né? Então, um núcleo bem evidente com a cromatina bem frouxa, tá? São bem característicos dessa superatividade. Tá? Isso vai fazer com que normalmente nós tenhamos das doenças associadas a hipertiroidismo, a mais comum é a chamada doença de Graves, né, que é uma doença autoimune que afeta mulheres especificamente e que estimula, então, de forma excessiva a produção e a secreção dos hormônios. Tá? Já quando a gente tem hipotiroidismo, onde é muito comum a formação do chamado bócio, né, que é esse aumento de volume considerável, antigamente a maioria dos bócios era o chamado bócio endêmico, né, que era provocado pela ausência ou uma diminuição na quantidade de iodo na dieta. E atualmente a maioria dos hipotiroidismos também são autoimunes, é a chamada doença de Hashimoto. A doença de Hashimoto, ela leva uma incapacidade de secreção. Então, o que a gente vai observar é que há um acúmulo de coloide intravesicular, e esse acúmulo é responsável também por uma diminuição no tamanho das células aqui. Então, o epitélio, ele acaba se tornando pavimentoso. As células não são funcionais, não estão produzindo os hormônios, mas produzem o restante do coloide, digamos assim. Isso se acumula porque não tem neurosecreção. Tá? Então, vejam que são tamanhos diferenciados e alguns muito grandes, outros muito pequenos, tá? E se a gente ampliasse isso aqui, a gente veria que nós temos, então, células pavimentosas. No caso do hipertiroidismo, nós temos microfolículos em geral, e o aumento do volume da glândula é devido ao aumento do tamanho das células que estão em grande atividade, tá? Então, o interior são pequenos folículos e com pouquíssima quantidade de líquido intrafolicular. Tá? Além disso, né, nós não vamos esquecer que entre os folículos de uma glândula normal ou não, né, existem as chamadas células parafoliculares ou células Cs. Nunca esqueçam que elas ficam entre os folículos. Quando os folículos são eutiroidianos, né, ou seja, estão produzindo normal, apresentam assim esse aspecto cúbico, né, os tirócitos, nós vamos ver com maior facilidade essas células que são as células parafoliculares.
Elas são produtoras de calcitonina, que está associada, né, a um metabolismo de cálcio. Elas são estimuladas quando você tem altas taxas de cálcio no sangue, tá? E então o grande objetivo da calcitonina é reduzir a concentração desses íons cálcios no sangue. Para isso, esse hormônio, ao ser liberado, ele age na estrutura óssea, tanto nos osteoclastos quanto nos osteoblastos. Então, ele diminui a atividade de osteoclasto a partir de um aumento da atividade dos osteoblastos, e ele impede também a formação de novos osteoclastos, além do que ele atua também no próprio intestino, diminuindo a capacidade de absorção do intestino, e, se houver necessidade, aumentando nos rins a excreção de cálcio. Tá? Então, a calcitonina é um hormônio que ele digamos, complementar e antagônico, na verdade, antagônico aos hormônios produzidos por essa outra glândula ou por essas outras glândulas que são as chamadas paratireoides. As paratireoides são, em geral, 4 pequenas glândulas que ficam sobre, né, a tireoides, nos polos superiores e inferiores da face dorsal da tireoide. O normal é ter 4, mas tem pessoas que têm 3, 5, tá? E aí depende, né? Variam, mas o normal é 4. O que a gente sabe? Que existe uma cápsula que reveste cada um dessas paratireoides. Essa cápsula é formada por tecido conjuntivo. No interior da paratireoide, que ao contrário da tireoide é, de novo, uma glândula cordonal, tá? Então, as células estão dispostas aqui em cordões separados pelos capilares sanguíneos. E aqui nós visualizamos 2 tipos de células, as células principais e as células oxífilas, tá? As células principais são as mais que estão em maior concentração, tá? E essas são as células produtoras de paratormônio. A diferença histológica entre as duas se vê pela coloração do citoplasma. As células oxífilas são células que aparecem geralmente em torno dos 7 anos de idade. A função delas ainda é um pouco desconhecida, tá? Mas acredita-se que elas sejam células inativas, células-chefes inativas, ou células principais inativas. A coloração do citoplasma é um citoplasma mais amplo e ele é mais eosinófilo, aí, ó, ele tem mais a coloração da eosina. Tá? E o núcleo dessas células é um núcleo mais heterocromático, tá? Tem mais, a gente vê mais compactado, tá? Já as células principais, ou células-chefes, apresentam um núcleo com eucromatinas, em geral nucleolo evidente, que mostra a atividade dessas células, né? Então, a gente consegue visualizar e o próprio citoplasma ele tem um aspecto, uma coloração mais... É da eosina ainda, mas ela é mais, digamos, mais clara, que demonstra a questão da secreção aí, tá? Então, de novo, aqui a gente visualiza 2 regiões, né? Uma região das células oxífilas, bem coradas com a hematoxilina, com a eosina, desculpa, e das células principais, que são as produtoras do paratormônio. Tá? Então, como eu falei, o paratormônio, o hormônio paratireoide, ele exerce, ele é produzido e liberado quando você tem diminuição na concentração de cálcio sanguíneo, e ele exerce, né, funções lá nos ossos, estimulando os osteoclastos, que serão aquelas células que retiram da matriz óssea o cálcio e libera para o sangue. Ele também atua aumentando a reabsorção tubular de cálcio e aumenta a absorção intestinal de cálcio e de fosfato, tá? Então, ele atua de forma contrária à calcitonina. É como a insulina e o glucagon, né? Quando um tá alto, outro tá baixo e vice-versa,
certo? Então, gente, essa seria o vídeo 2 da parte de histologia do sistema endócrino. Nós vamos ter mais um videozinho que fechará, então, as glândulas associadas ao sistema endócrino e a sua histologia. Se tiver dúvida, por favor, deixe nos comentários ou tire diretamente comigo. Um abraço e até o próximo vídeo.